Neste momento eu lhe peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Papai, possa nos conduzir, que a Sua palavra possa nos edificar, nos fortalecer, porque a Tua graça e a Sua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. De mim mesmo eu não tenho nada para edificar os irmãos, mas o Senhor, através de mim, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas, porque a excelência não é do vaso, mas a excelência é do conteúdo depositado nele. Então fala conosco, assim como os irmãos, eu necessito, Papai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Obrigado. Quando nós olhamos, meus irmãos, para essa passagem tão conhecida, tão pregada, até as crianças conhecem quem foi Jó. Nós olhamos para essa passagem e vemos alguns detalhes que vão nos mostrar a magnitude dessa história. E eu gostaria de começar essa ministração falando acerca de quem era Jó, para que nós possamos entender o contexto daquilo que a Bíblia quer nos mostrar. Quando nós olhamos nos primeiros versículos que nós lemos, nós vemos que Jó, se nós dividíssemos a terra pela metade, ele era o maior da metade da terra, ou seja, ele era o maior de todo o Oriente. No Oriente não havia ninguém maior do que Jó. Ele era um homem ali que a Bíblia faz questão de enumerar todos os seus bens, todas as suas posses. Como nós lemos, ele tinha 7.000 ovelhas. Os irmãos têm noção do que significa isso? É como se hoje nós tivéssemos uma grande empresa de tecido, de lã, de tecelagem. Jó ele tinha 3.000 camelos. Camelos era o principal veículo daquela época. Era como se hoje ele tivesse 3.000 carros. Se você quisesse fazer uma viagem longa, você precisaria de um camelo. Ele tinha ali 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 bois. Ele tinha não somente ali ferramentas para a terra, como ali alimento, como carne para se alimentar. Ele tinha ali 500 jumentas que serviam para viajar, para levar cargas. E além disso tudo, ele tinha um grande número de servos ao seu dispor. Jó era um homem de autoridade, era um homem que tinha posses, era um homem ali que ele tinha uma boa índole, ele tinha um bom testemunho. Mas apesar de todos esses bens, meus irmãos, e agora nós entramos na parte mais linda e preciosa de Jó. Além de todos esses bens, a sua maior riqueza não era os camelos, não eram os jumentos, não era ali nada daquilo. A sua maior riqueza era a sua família, era a sua esposa, os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. E o que eu aprendo com isso, meus irmãos, muitas vezes nós colocamos o nosso coração naquilo que nós pensamos ser uma riqueza. Mas a verdadeira riqueza é aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa herança, aleluia, é a nossa família, é a nossa geração, porque a Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntei tesouros nos céus. Então nós vemos, meus irmãos, que a maior riqueza de Jó era a sua família. E no versículo 5 do capítulo 1 nós veremos que ali os seus filhos gostavam de fazer banquetes. E terminando esses banquetes, havia uma preocupação no coração de Jó. Quem sabe os meus filhos pecaram, quem sabe os meus filhos blasfemaram. E ele ali se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios em prol dos seus filhos. Nós temos aqui um paralelo entre um homem que era empresário, mas um homem também que era sacerdote, que intercedia pela sua família. Como um sacerdote da sua casa, ele se levantava, ele dobrava os seus joelhos e intercedia pela sua casa. Glória a Deus. Pode ter certeza, se você perguntar para qualquer homem que tem ali uma experiência com Deus, ele vai te falar que o maior segredo é quando você dobra os seus joelhos e
intercede em favor da sua família. Glória. Quantos filhos já foram salvos, quantas famílias já foram restauradas pelo poder da oração. E Jó nos ensina que, independente daquilo que os seus filhos faziam, ele estava ali intercedendo pelos teus filhos, pela tua família. E ele levantava de madrugada e oferecia os sacrifícios pelos pecados dos seus filhos. E isso, meus irmãos, é muito lindo, porque o Senhor Jesus o Senhor Deus enxergava em Jó um homem ali segundo o seu coração. E enquanto ali, meus irmãos, Jó estava vivendo a sua vida, enquanto ali ele seguia os seus dias, seguindo a sua rotina, no mundo espiritual algo estava acontecendo. E quando você está aqui nessa noite, nesse momento que eu estou ministrando, quando você foi embora e viveu os seus dias, na sua vida, o seu trabalho, enquanto você pensa que tudo está bem, muitas vezes no mundo espiritual, como agora, muitas coisas podem estar acontecendo, coisas que muitas vezes com os nossos olhos físicos nós não contemplamos, mas o mundo espiritual estava se movendo. E ali a palavra do Senhor nos diz, no versículo 6, que certo dia os filhos de Deus vieram e se apresentaram perante o Senhor. Houve ali uma grande reunião no céu, vieram os anjos, e ali veio dentre eles quem? Satanás. E ali Satanás veio da onde? Ele veio de rodear a terra. Ele veio ali de analisar, de olhar a sua vida. Ele conhece muitas vezes os passos que nós damos, as nossas decisões. Ele conhece as nossas atitudes. Ele muitas vezes conhece você melhor do que você. E ali esse Satanás, esse espírito das trevas, ele teve a capacidade de ir até diante de Deus. E ali Deus, então, conhecedor de todas as coisas e conhecendo o coração de Satanás, ele vai propor um desafio para Satanás. E ele começa esse desafio perguntando a ele: vistes meu servo Jó? Isso me chama muita atenção, meus irmãos, porque uma coisa é eu falar que um irmão é bom, uma pessoa boa, paga bem. Outra coisa é eu dizer que aquele irmão ele é abençoado, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Mas muitas vezes nós julgamos uma pessoa por aquilo que nós conhecemos dela. E nós não possamos, muitas vezes não podemos conhecer ela no interior dela. Mas aqui é o próprio Deus que está falando. É o próprio Senhor que está dando testemunho de Jó. E ele começa a dizer aqui: viste Satanás, meu servo Jó, um homem aqui íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Glória a Deus. Muitos homens dão testemunho de Deus, mas são poucos homens que o próprio Senhor dá testemunho deles. E quando ele fala isso de Jó, olha a profundidade disso, irmãos. Um homem íntegro. O que é íntegro? É quando não há rachaduras. É algo ali que não há partes que estão se desfazendo. É como uma parede. Se ela não for íntegra, ela vai cair. Então Jó, Deus diz que ele era um homem íntegro. E ele continua: Jó também era um homem reto. Se nós olhássemos para ele exteriormente, não seria torto. Todos que olhavam para ele viam um homem reto. Ele tinha um bom testemunho. Ele era um homem sábio. Por que ele era sábio? Porque ele era temente a Deus. E Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E prova disso que ele se desviava do mal. Ou seja, ele conhecia as suas limitações. Ele sabia que se ele passasse naquele buraco, ele ia cair. Então, sabendo ali as suas fraquezas, ele se desviava do mal. Então, ele era um homem ao qual o Senhor dava testemunho dele. E o próprio Deus vai dizer para Satanás, afrontando ele: viste meu servo Jó? E o que Satanás vai dizer para ele? Versículo 9. Ele vai dizer o seguinte para ele: respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Olha que profunda essa palavra. Nós poderemos terminar essa palavra agora.
Se você olhasse para dentro de você agora nesse momento e perguntasse para você: eu temo a Deus sem motivo? Será que eu temo a Deus por aquilo que Ele pode me dar? Pela provisão que Ele pode me conceder? Pela saúde que Ele pode me proporcionar? Será que eu sirvo a Deus porque Ele tem me abençoado? Olha como Satanás, conhecendo a vida de Jó, ele vai confrontar Deus dizendo: é claro que ele é um homem assim. O Senhor tem cercado ele, tem abençoado ele com todas as bênçãos. Aleluia. E aqui ele vai revelar, meus irmãos, um errante princípio de Satanás. Porque Satanás, quando era um anjo de luz, e ali diz Ezequiel, se os irmãos quiserem ler depois, no capítulo 28, versículo 3, diz ali, meus irmãos, que ele era um anjo de luz. Ele se cobria de todas as pedras preciosas. Ele era um instrumento de Deus. Ali havia beleza e formosura nele. Mas a palavra diz que até um dia se achou iniquidade nele, quando ali em muitos dos seus comércios, ele ali começou a pecar, ele começou a roubar a glória de Deus, ele começou a corromper o coração dos anjos, porque ele dizia no seu coração: eu subirei até os mais altos céus e colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Mas a partir do momento que Deus destituiu ele da sua glória, o que Satanás fez? Eu não vou mais servir a Deus. E ali ele foi destituído dos céus e lançado na terra, aonde hoje ele está nas regiões celestiais, como nosso adversário, destituído da sua glória, como nosso inimigo, Satanás, diabo. Então o que nós aprendemos com isso? E Satanás pensou que Jó também assim era, que assim como ele só servia a Deus pela glória que ele tinha quando ele estava no céu, Jó também só servia a Deus pelas bênçãos que ele podia lhe dar. E ele revela esse princípio errante, onde muitas vezes muitos servem a Deus por aquilo que ele pode nos dar. Existe uma frase que diz que muitos estão na igreja, primeiro, porque tem medo do inferno; segundo, porque precisam de uma bênção, de uma cura, de uma transformação; e terceiro, porque eles amam a Deus. Em qual desses três grupos você está? Se você estiver aqui somente porque você tem medo do inferno, você não ama a Deus, você teme a Ele. Se você estiver aqui somente por causa de uma bênção, por causa de uma cura, quando vier a enfermidade, quando vier a prova, pela mesma porta que você entrou, você vai sair. Mas se você está aqui porque você serve a Deus, independente de todas as coisas, e não por aquilo que Ele pode lhe dar, mas por aquilo que Ele é, aconteça o que acontecer, ainda que o Senhor queira te usar para ensinar Satanás, como Ele fez com Jó, você vai ser aprovado. Glória. Ele começa a acusar Jó: acaso não tens protegido de todos os lados? Versículo 10. Você protege a ele, a sua casa e tudo que tens. Ou seja, ele só poderia aprovar que Jó era protegido se ele antes tivesse tentado passar por essas barreiras. O inimigo sempre está procurando brechas na nossa vida, brechas no meu casamento, brechas no meu relacionamento com os meus filhos, brechas no meu trabalho, brechas no meu tratar na rua, nos meus negócios, no meu trabalho. Então Satanás sempre está procurando brechas. E ele começa ali a acusar Jó. Mas aí então no versículo 11 há um desafio. E agora Satanás vai confrontar Deus, vai dizer: faz o seguinte, toca em tudo que ele tem, e você vai ver que se ele não te amaldiçoa na sua face. Satanás muitas vezes ele conhece o nosso exterior, mas Deus conhecia o interior de Jó. E ali ele vai ensinar uma das mais lindas lições a Satanás: que embora há muitos corrompidos nessa terra, existe um povo que não se vende assim como Jó.
E aconteça o que acontecer, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Então Deus vai e diz para ele: vai então, e toque em tudo que Ele tem, porém não toca na sua vida. Imagina a alegria de Satanás saindo daquele lugar. Hoje eu vou tocar nas coisas que Ele tem, eu vou tocar em tudo que Ele tem, eu vou mostrar para Deus que Ele só serve a Ele por aquilo que Ele pode dar. E triste é o dia mau quando ele chega na nossa vida. Quantos de nós não passamos pelo dia mau? Aquele dia que você diz: não era nem para mim se levantar da cama. Começam a acontecer coisas atrás de coisas. E no versículo 3 começam as tragédias. Ali ele vai perdendo tudo. Vai perdendo o gado. Não vou ler aqui para não ser extenso. Vai perdendo as ovelhas. Vai perdendo ali as jumentas. Vai perdendo tudo. Ia vindo um mensageiro atrás do outro. Vieram os homens e roubaram. Vieram isso, vieram aquilo. E Jó ali firme. Mas eis que chega a última notícia. E eu acho que essa desmorona Jó. É quando é dito que os seus filhos que estavam ali reunidos na casa, vem um vento forte e todos os seus filhos morreram. Nesse momento, meus irmãos, eu não consigo mensurar qual seria a minha atitude, porque difícil é se colocar numa posição dessa, diante de um funeral onde todos os seus filhos são mortos. Você dorme um dia o maior de todo o Oriente e acorda como não tendo nada. E ali nesse momento, meus irmãos, muitos poderão dizer: eu não vou servir mais a Deus, para que isso? Eu vou largar de mão disso. É nesses momentos que o Senhor extrai do nosso coração o verdadeiro sentimento daquilo que nós somos. Nós somos verdadeiramente quem somos, não é no dia da bênção. Nós somos verdadeiramente quem somos no dia da tribulação. É quando aperta o seu pé que você vai falar um palavrão. É quando você bate um carro que você vai xingar. É quando você é fechado na rua que um gesto vai sair das suas mãos. É nesses momentos de tribulação, onde nada vai bem, que nós revelamos quem verdadeiramente somos. Nesse momento, quando Jó não tinha nada, versículo 20, ele se levantou. E sabe o que ele fez? Ele pegou a única coisa que ele tinha e rasgou as suas vestes, em sinal de humilhação. Ele raspou a sua cabeça e ele se lançou em pé. E sabe o que ele fez? Praguejou, abençoou. Diz a palavra que ele adorou ao Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e não se atribuiu a Deus falha. No momento da tribulação que o Senhor nos conhece. É por isso que Ele permita muitas vezes que a tribulação venha sobre a nossa vida, para que nós possamos expressar aquilo que verdadeiramente somos e que nós possamos conhecer a força que existe em nós. Jó vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive e Ele pode fazer infinitamente mais na minha vida. Eu creio, Deus. Jó foi um testemunho para todos nós. Maravilhoso. Ele perdeu tudo, mas ele mostrou para Satanás. Ele fez de Satanás aquilo que ele já é, o pai da mentira, mostrando para ele que ele servia a Deus para aquilo que ele é e não para aquilo que ele podia lhe dar. Mas agora vem para mim um dos versículos mais lindos do livro de Jó. Abra comigo, Jó capítulo 2, versículo 3. E diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observastes meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele, para que consumir sem causa. O que isso me mostra, meus irmãos? Que mesmo ele perdendo tudo, perdendo os filhos e todos os seus bens, ele ainda era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. No capítulo 1, Deus fala a mesma coisa para ele, mas ele tinha tudo. E agora no capítulo 2, ele repete as mesmas palavras. Ele não tem nada. Quem é você no dia da tribulação? Quem é você no dia mau? Quem é você quando o seu salário não vai dar para cobrir o boleto? Quando o seu filho te envergonha? Quem é você quando as coisas ruins começam a acontecer na sua vida? Quem é você? Quando nós falamos de Jó, é como se fosse um super-homem. Mas nós vamos ver ao decorrer desse livro que ele era um homem muitas vezes fraco, a tal ponto dele começar em um determinado momento da sua vida a questionar a Deus, a dizer: Senhor, por que isso? Por que isso? E Deus vai ali, meus irmãos, em uma das mais lindas passagens, começar a dizer para ele: fui eu. Eu vou perguntar para ele: quem fez as estrelas? Quem fez as constelações? Quem estendeu o mar, o horizonte? Quem criou os astros, as estrelas? Ele começa a mostrar a Jó, por meio de um redemoinho que ele aparece para ele, todas as coisas que ele formou, todas as coisas que ele criou. E ele começa a mostrar para Jó que tudo aquilo que ele tinha não era nada, e aquilo que ele era infinitamente maior do que todas as coisas. Glória a Deus. Muitas vezes nós apegamos aquilo com tanta força que nós temos nessa terra. Trabalhamos de sol a sol, tentando ali acumular algo que para nós é tão precioso. Mas Deus diz que para ele isso não é nada. Ele é o Deus que fez todas as coisas. Criou o sol, as estrelas. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E aqui nós vemos, meus irmãos, que começa a ficar mais difícil ainda. E já terminando. Ele agora permite que Satanás toque na sua carne. Ele é ferido ali de feridas, de chagas. E Jó ali agora, ele está coçando as suas chagas com o cabo de dele. Sabe a casa que caiu, que matou seus filhos? A coisa mais próxima que ele tinha dos seus filhos agora, para lhe trazer conforto, eram os cacos das telhas que mataram seu filho. E ele vai lá nos escombros e cata aquele caco de telha e começa ali a dar um alívio para ele, coçando aqui as feridas. E nesse momento ali que, onde ele pensou assim, Satanás pensou que ele já estava derrotado, a sua esposa ainda dá lugar para chegar para ele e dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele ali preservou até o fim, dizendo: como falas uma louca mulher, aceitasses o bem de Deus com prazer e o mal não queres aceitar. Olha a sabedoria desse homem. Depois os amigos de Jó começam ali a acusar ele: Jó, você está em pecado. Olha o que está acontecendo na sua vida. E aqui eu aprendo algo muito lindo, meus irmãos. Não é porque nós estamos na prova que nós estamos em pecado. Não é todo mundo ali que está passando por uma dificuldade que está no pecado, não. Muitas vezes é Deus trabalhando na vida daquela pessoa. Glória a Deus. E no fim da história de Jó, o que Deus vai dizer para Jó? Nenhum dos seus amigos falou segundo o meu coração. E agora eles vão ter que me oferecer um sacrifício. E eu só vou receber se você, Jó, ofertar. Ou seja, quando ele não tinha nada, estava tudo perdido, Deus começou a restaurar o seu chamado sacerdotal. Antes de restaurar os bens, antes de restaurar a casa, antes de restaurar os filhos, ele restaurou o chamado de Jó. E ele ali vai oferecer o sacrifício para os seus amigos. Coloca ele na posição. E agora ele começa a restituir tudo na vida de Jó. Ele vai dando em dobro, vai dando em dobro. Se tinha 1.000 é 2.000, se tinha 3.000 é 6.000. Mas o mais lindo é que quando chega na parte dos filhos, ele tinha 10 filhos. Quantos filhos era para ele ter? 20. Mas Deus dá os mesmos 10 filhos.
Porque se ele desse 20 filhos, significaria que ele tinha perdido os 10. Mas como ele deu mais 10, significa que aqueles que morreram não se perderam. E ele ali dá mais 10 filhos para Jó. E são filhas as mais lindas de toda aquela região. E Deus então muda o cativeiro de Jó. E o que eu quero nessa noite, que os irmãos entendam, já terminou, que provações virão sobre as nossas vidas. Oramos a Deus e clamando que não com a intensidade de Jó, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, mas tudo isso serve para nós entendermos que aquilo que nós estamos passando não é nada perto daquilo que esse homem passou. E tudo que esse homem passou teve um propósito, serviu para que ele conhecesse mais a Deus. Porque ele diz: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço ele face a face com os meus olhos. E aí então Deus muda o cativeiro de Jó. É muito lindo quando alguém olha para a nossa vida e diz: mas que bênção isso. Mas eles não conhecem os caminhos que nós passamos, os caminhos que nós trilhamos. E tudo isso contribui para que nós sejamos outras pessoas. Como o vaso que está na mão do oleiro, como o vaso que passa pelo fogo para ser endurecido e depois aprovado e usado pelo Senhor. Como foi dito nesta noite, o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ele tem algo extraordinário para fazer em nossas vidas. Maravilha, Deus. Mas é necessário que nós preservamos a nossa integridade. Fique de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Que Deus possa ir de encontro à sua casa neste momento. Que você possa, como Jó, interceder pelos seus, pela sua família, pela sua casa. Que você possa ir de encontro, aleluia. Que Deus possa ir de encontro à sua família neste momento. Os teus filhos, seus pais, suas mães, seus sobrinhos, seus tios, seus avós, seus avós. Que você possa se levantar para interceder sobre a sua família. E que você possa pedir para o Senhor te dar forças. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento interceder por cada um de nós. Sim, papai, eu também me coloco, papai, nessa posição, para que o Senhor, papai, possa